Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score e é aquele episódio. É um Grenal, é um dos maiores clássicos do mundo e vai ser o nosso tema, o nosso pré-jogo da 30ª rodada aqui na Flash Score. Então não esquece, deixa o seu like, comente, compartilhe e claro, se inscreve no nosso canal. Eduardo Gerac já está a postos aqui para fazer, para responder a seguinte pergunta, ela é simples, Edu, para você. E nada é combinado, tá, torcedor? A gente começa aqui a bater papo, Edu nunca sabe o que eu vou perguntar para ele. Lá no Sul, dizem que o Renato Gaúcho é o pai do Internacional. É aquela provocação, que ele tá sempre ganhando Grenal e tal. Mas a situação na tabela mostra que o Internacional, sexto colocado, contra um Grêmio, 11º, com uma pontuação bem distante, 46 contra 35. O pai vai ter que tirar muitos ensinamentos dessa cartola para esse Grenal, hein, Edu? Tudo bem? Tudo bem sim, Fábio. Não, você tem toda a razão, realmente. Esse Grenal, é, apesar do retrospecto positivo do Renato, o Renato já disputou 31 Grenais. São 12 vitórias, 12 empates e 7 derrotas. Ou seja, realmente não estava nada combinado, mas eu tinha levantado essa estatística aqui do Renato, porque realmente você tem razão. Ele é considerado ali, né, pelo torcedor do Grêmio, claro, aquele que sabe os meandros dos Grenais, né? Sabe o caminho ali para ganhar do Inter, né? Lembrando que esse é o Grenal, né? Lá no Sul eles fazem isso também, né? Tem uma estatística muito bem detalhada, é o Grenal número 443. É esse que é o Grenal, que vai ser inclusive apitado pelo Bruno Arleu, que é o primeiro clássico dele, ele que já é árbitro da FIFA, né, já é do Rio de Janeiro, mas vai ser o primeiro Grenal que ele apita na carreira. Tem esse dado interessante também aí sobre a arbitragem. Agora, respondendo diretamente à sua pergunta, sem dúvida o Inter chega um pouco mais inteiro, podemos dizer assim, né, para esse Grenal. O Inter que, se a gente pegar aí os últimos jogos do Colorado, ele, na última rodada, antes da data FIFA, ele empatou com o Corinthians aqui no finalzinho, né? Aquele empate que a torcida corintiana lamentou demais. E depois disso, ó, nos últimos 5 jogos, além desse empate, o Inter tem 3 vitórias e um empate. Ele que venceu o Vitória, né, na penúltima rodada. Antes disso, havia empatado em Bragança com o Red Bull Bragantino. Aí venceu o São Paulo, né, jogando aqui em São Paulo sem maiores dificuldades, aquele 3-1, e antes disso havia vencido em casa o Cuiabá por 3-0. E do lado do Grêmio, o Grêmio nas últimas 5 partidas tem 2 derrotas, um empate e 2 vitórias. Então o Grêmio realmente está oscilando mais do que o Colorado, se a gente fizer aí esse recorte das últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. Lembrando que a gente, por força do hábito, né, o clássico ficou eternizado como Grenal, mas o mando é do Internacional. E esses números aí que Exato. estão na nossa tela, né, Edu, mostram que no confronto direto, por mais que o pai colorado esteja aí na tela com a sua bola cheia, os colorados têm mais recursos, né? Tem mais vitórias, são 163 contra 138 e 141 empates. Ah, então quem é o pai de quem? Os números mostram diferente, né, Edu? Não, exatamente, exato. Se a gente fizer contar a história inteira, né, o Colorado realmente tem mais vitórias aí, e bem mais vitórias até, né? Vamos combinar aqui que triunfos tricolores aí. Por isso que a gente até fez essa arte aí, mesmo que para brincar, claro que o Renato é do Grêmio, né? O símbolo ali tá do Inter, porque o Inter tem mais vitórias aí na história do Grenal. Como você disse, é uma rivalidade gigantesca, assim, para quem não conhece, assim, acho que no Brasil, sem dúvida alguma, é uma das maiores, se não for a maior rivalidade regional, assim, do Brasil, né, em termos de dois times ali da mesma cidade. Temos também, claro, Bavi, temos também Atlético e Cruzeiro, né, mas sem dúvida o Grenal é uma rivalidade gigantesca, tem muitas histórias sensacionais. E tem uma outra coisa interessante nesse jogo, Fábio, que a gente tem vários jogadores que poderão estrear em um Grenal, né? Do lado do Colorado, por exemplo, se a gente pegar aí os últimos times, né, que o Roger Machado está montando, o Rogel, por exemplo, nunca jogou um Grenal.
O Bernabei nunca jogou um Grenal. O Gabriel Carvalho nunca jogou um Grenal. E o Rafael Borré, né, que é um dos destaques desse time do Inter nesta temporada, né, ele que em 20 jogos tem 8 gols e uma assistência, ele, tudo indica, vai estar em campo e vai, obviamente, jogar o seu primeiro Grenal. Do lado do Grêmio, temos o Bright White, que nunca jogou um Grenal, né? Ele que acabou de chegar, ele tem 11 jogos aí com a camisa do Grêmio, sendo 5 gols e uma assistência. O Aravena, o Mike e o Gemerson também nunca jogou um Grenal. E aí vou acrescentar um cara que nunca disputou um Grenal como técnico do Internacional, né? Acho que o Roger Machado pode entrar nessa estatística porque ele vai ter um sentimento todo especial, criado no Grêmio, passou no Vissel Kobe, se eu não estou equivocado, ele só tem 3 clubes na carreira como jogador, acho que foi o Vissel Kobe, vou até confirmar aqui, porque é um clube no Japão e o Fluminense. E aí ele começa a carreira de treinador, já dirigiu o próprio Grêmio, estava no Juventude e foi contratado para dirigir o Inter. É óbvio que não vai ser na casa do Grêmio, mas ele vai viver um dia especial de reencontrar o seu clube por onde foi formado e agora defender no Internacional. E uma vitória, Edu, pode fazer o Grêmio, que hoje está ali mais para o meio da tabela, dentro de área de Sul-Americana, ele pode se aproximar da zona de rebaixamento, porque dependendo dos resultados de quem está lá embaixo, Vitória, Corinthians, principalmente se eles vencem, eles vão a 32 pontos. Eles colam no Grêmio que tem 35. Não, sem dúvida, esse jogo é muito importante para o Grêmio, não só por causa do rival, né, que é um Grenal, afinal de contas, mas por causa da tabela, exatamente. Você lembrou muito bem. Se o Grêmio dá uma patinada e perde esse jogo, mais uma ou duas rodadas, ele pode estar ali no rodamuinho, ali no redamoinho da zona do rebaixamento, né? Que isso é sempre muito complicado para time grande. Então, realmente, mesmo jogando fora de casa, o Grêmio tem aí que, sei lá, de repente segurar um empate, enfim, ou até mesmo vencer, né? Porque clássico é clássico, como diria o poeta, né? E lembrando, Fábio, essa estatística que a gente mostrou tem esses dois lados, né? Obviamente que a história toda, o Colorado está muito na frente do Grêmio, e o Renato também é muito importante quando a gente conta a história mais recente do Grenal. Se a gente for pegar entre março de 2019 e setembro de 2020, o Grêmio ficou 11 Grenais, é uma das maiores séries da história sem perder. Foram 6 vitórias e 5 empates. Um detalhe que chama a atenção antes da gente chamar a nossa próxima arte, que tem a ver com Inter jogando como mandante, Grêmio como visitante, o Inter ainda tem um jogo a realizar. Essa é a 30ª rodada, o Inter tem 28 jogos disputados, que é aquele jogo com o Flamengo que será realizado no fim desse mês. O Grêmio não, o Grêmio já fez os 29 jogos. O Inter deu uma arrancada com o Roger Machado, que ele hoje é Libertadores. O Grêmio está entrando na vaga de Sul-Americana. Tem muito a ver só com o Roger Machado ou com as peças que chegaram também e começaram a render, diferentemente do Renato, que não tem aquele recurso técnico tão esperado. O Bright White talvez seja o cara meio fora dessa curva aí, mas ele não teve reforços como teve o Roger Machado, que começaram a render no Inter. Não, eu acho que é mais a segunda parte da sua pergunta, Fábio. As peças que o Inter contratou, né, nessa janela, enfim, começaram a se encaixar ali melhor. É claro, ó, o Roger Machado, eu já disse aqui, acho que na semana passada ou semana retrasada, eu vou ser repetitivo, peço até já desculpas, mas o Roger Machado é um dos nossos treinadores que é muito subestimado. Assim, o Roger Machado realmente entende de futebol, ele conhece, é um estudioso, ele Verdade. está sempre atualizado ali na questão, né, de questões táticas, enfim, e sem dúvida, obviamente que assim, ele está conseguindo fazer um bom trabalho porque as peças também são interessantes, né? Se a gente pegar aí, por exemplo, o Wesley, o Alan Patrick, são jogadores que se encaixaram muito bem, estão jogando bastante bem. O próprio. Então, o Ener Valencia é um que eu acho que ainda está abaixo do que ele pode render, né? Vamos ver se ele consegue aí render à altura dos seus companheiros. O próprio Gabriel Carvalho também, né? Que tem entrado ali no ataque do Inter, ou do meio para frente, vamos dizer assim, também está
dando conta do recado. O Thiago Maia ali mais na volância, né? Esse termo não existe, mas enfim, como volante ali e tal, ao lado do Rômulo, são jogadores que realmente estão entregando bastante aí para o time do Inter virou um time muito coletivo, né? E lógico que quando o coletivo vai bem, aí os jogadores mais técnicos, né, começam a despontar. Caso, por exemplo, do Alan Patrick, que eu acho um jogador com uma qualidade técnica acima da média, né? É um jogador realmente que se destaca. Vamos lá nessa nossa reta final aqui mostrar esses números, Edu, porque são Sim. importantes. Olha aí, o Inter em casa, o Grêmio fora. Há uma oscilação do Grêmio, do Inter não, amigo. Caiu no Beira-Rio, não sei o que acontece não, Então, mas perde. exatamente, exatamente. Esses são os últimos 3 jogos, né, de cada uma das equipes. Aí o Inter em casa venceu Vitória 3-1, Cuiabá 3-0 e o Fortaleza 2-1. E o Grêmio fora perdeu para o Galo, empatou com o Botafogo e empatou com o Red Bull Bragantino. Então, realmente, o Grêmio fora de casa está com um pouco mais de dificuldades aí de somar vitórias. Vamos ver se consegue quebrar essa sina, que seria sensacional, né, para a torcida tricolor, principalmente jogando no Beira-Rio. Tenho certeza que teremos um grande Grenal neste fim de semana e você vai acompanhar aqui na Flashcore também. Edu, ponto final em mais esse pré-jogo, agradecendo demais a audiência, tem sido fantástico fazer esses pré-jogos aqui, a galera tá entrando no clima. Bom demais ter você de novo, Edu. Grande abraço, Fábio. Abraço a todos também. Abraço, Edu, e valeu muito pela sua audiência, pela sua paciência de ficar até o final aqui acompanhando. Muito obrigado. Eu quero ler o seu comentário aqui. Quanto é que vai ser esse Grenal, né? Inter e Grêmio. Lembrando que dentro da rivalidade, só um detalhezinho lá atrás, quando descia Papai Noel no Olímpico, né? Ele não descia de vermelho, descia de azul. Essa é a rivalidade de um Grenal. Um grande abraço e até a próxima.